Muito bom dia, estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar iniciando, fazendo a leitura do livro de Números, capítulo 15, versículo do 37 ao 41, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então aqui a gente vê Deus lhe dando um comunicado para Moisés falar para a comunidade, né, para o povo de Israel, para eles fazerem fios, colocar cordões azuis em suas roupas, para que eles venham se lembrar dos seus mandamentos. Então, a gente pode ver que hoje tem aquele talit, né, que o povo judeu ortodoxo utiliza. E você vê que na ponta do talit tem as franjinhas, os cordões com detalhes azul, que dá menção a essa passagem. Então, qual que é o propósito de Deus aqui? É criar uma estratégia para o povo se lembrar dos mandamentos e não errar. E por que que Deus está pedindo para Moisés dar essa ordem para o povo? Porque anteriormente a esses versículos, um homem ele é morto por pecar contra o Senhor em um sábado. Porque é um mandamento do Senhor, né, no Antigo Testamento, que não se poderiam trabalhar no sábado, teria que tirar um dia para se dedicar ao Senhor. Então, o pecado daquele homem não foi um pecado inconsciente. Ali, pelo que a Bíblia afirma aqui, estudando a fundo, é que aquele pecado que o homem cometeu ao sábado foi um pecado premeditado, né? Foi um pecado consciente. Então, foi uma forma de blasfemar contra Deus, foi uma forma é, de de se impor, né, contra os princípios de Deus. Então, Deus ele sonda o nosso coração. Então, Deus ele viu aquele homem agindo de forma errada e o povo, ao ver ele pecando, né, ele não tirar o sábado para se dedicar ao Senhor, o povo recolheu aquele homem, né, deixou ir preso até ter uma ordem do Senhor. E o Senhor ordena a Moisés que o povo venha apedrejar até a morte, né, pelo pecado, né, ter cometido esse pecado, né, na época. Então, em seguida, Deus dá essa ordem, né, Deus dá essa estratégia para o povo se lembrar dos mandamentos e não pecar. Então, no dia de hoje, a gente pensa, será que Deus ele pode nos matar se a gente cometer algum pecado? E hoje a gente tem um versículo que fala para nós no Novo Testamento que Deus ele pode perdoar todos os nossos pecados, exceto a blasfêmia contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Então, se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, a gente já está condenado à morte espiritual. Então, aqui a gente vê a morte física desse homem que pecou, né, ao não seguir um mandamento, né, a uma ordem que Deus decretou. Então, e hoje no Novo Testamento, nos nossos dias de hoje, a nossa morte ela vai ser espiritual. Então, ou seja, a gente vai morrer já em toda a eternidade pelo fato de não, né, seguir os princípios. Qual que é esse princípio? É blasfemar contra o Espírito Santo. Se a gente blasfemar, a gente não será perdoado. Então, é o que o Senhor nos afirma. Então, o que eu aprendo, o que nós podemos aprender nesse devocional de hoje, é que a gente deve criar estratégias para sempre estar aprendendo sobre os princípios, sempre estar vendo, estudando, praticando. Então, qual o hábito e estratégias que a gente pode fazer para poder se lembrar dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor para as nossas vidas? Então, uma das estratégias é a gente fazer esse devocional todos os dias, a gente se alimentar da palavra todos os dias, porque pelo ouvir a gente alimenta a nossa fé e pela nossa fé a gente gera transformação, a gente acredita e começa a ser praticante. Então,
Apenas criar estratégias para se lembrar e ouvir não é suficiente, a gente precisa praticar. Então a gente não pode só conhecer a palavra, a gente precisa ser praticantes da palavra. A palavra ela precisa gerar transformação em nossa vida, senão não está cumprindo o propósito da palavra. Então, qual é a sua estratégia para se lembrar da palavra de Deus? Qual que é a sua estratégia para buscar a palavra de Deus todos os dias? O que você pode fazer para poder conhecer e lembrar do que Deus nos ensina, do que Jesus nos deixou para seguir? Então, no meu caso, todos os dias eu deixo a Bíblia do lado da televisão, porque quando eu sento no sofá para querer assistir algo, eu lembro que eu tenho que estudar a Bíblia. Então, muitas das vezes eu deixo de assistir um filme, deixo de assistir algo para tirar um momento para poder estudar. Então, todos os dias à noite, eu tiro em torno de 1 a 2 horas para estudar o capítulo que eu preciso fazer o meu devocional de manhã e para poder me preparar. Então, essa estratégia de deixar a Bíblia do lado da televisão é a forma que eu criei para poder ter o hábito de estudar a palavra de Deus, de poder buscar, de me aprofundar na palavra. E o seu? Qual que está sendo a sua estratégia? Ou você está sem nenhuma estratégia? Então, se você ainda não tem uma estratégia, crie uma estratégia, né, que te faça lembrar, né, todos os dias que você precisa conhecer, que você precisa buscar o conhecimento dos mandamentos, dos ensinamentos, para poder ter uma vida correta com Deus, né, ter uma vida de santidade ao Senhor. Então, parte da nossa responsabilidade se manter estudando e praticando a palavra. Então é dessa forma que vai gerar transformação em nossas vidas e é dessa forma que a gente vai acessar as bênçãos do Senhor e evitar que a gente venha ter a morte espiritual. E muitas das vezes a gente pode ter até a morte física, né? Dependendo, acredito que do nosso pecado, da maldade do nosso coração, eu acredito que Deus ele pode permitir que uma doença se manifeste em nossas vidas para que a gente venha morrer fisicamente. Então, ou seja, as leis do Senhor, elas devem ser levadas muito a sério, com muita seriedade, porque os princípios de Deus, ele pode nos trazer vida abundante, mas também pode nos trazer morte, né, em vários aspectos, tanto espiritual quanto a nossa morte física. Então é muito importante que a gente busque o conhecimento da palavra, dos ensinamentos, para a gente poder se manter forte na presença do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Jesus, do Espírito Santo. Espero que Deus ele tenha falado com você de alguma forma. Eu fico por aqui e que Deus ele possa te honrar cada vez mais por estar acompanhando o nosso devocional. Até logo.